Oi galera, eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui nesse tutorial que eu vou tentar fazer ele pequeno, mas acredito eu que vai ser impossível fazer em menos de meia hora, dá uns 40 minutos. E eu quero fazer ele relativamente inchado assim, porque eu quero explicar para vocês tudo a respeito disso que a gente vai estar fazendo, ou uma boa parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai emular os Maczinhos antigos, ó. Essa aqui, por exemplo, é a primeira versão que saiu de dentro da Apple, né, que se tornou, entre aspas, pública, do macOS. Era o macOS 0,97 e o Finder era o Finder 1.0 de dezembro de 83. O lançamento foi em 84, então isso aqui é anterior ao lançamento do Mac. Então é isso aqui que a gente vai estar aprendendo a fazer, como instalar, como customizar esse programa aqui, que é o mais simplesinho de todos que existe, chama-se Mini VMac. E para customizar ele a gente tem que recompilar ele, tá? Tem umas opções aí de recompilação e ou você faz pelo site e espera uns dias, um dia aí, ou se você for uma pessoa ansiosa como eu, você pode pegar o source, o código fonte aí e recompilar, não é difícil. As ideias desse tutorial vão ser aplicadas ao Windows, Mac, Linux e provavelmente a outras plataformas também. A única coisa que vai diferir aí vai ser qual é o programa que você vai usar para compilar isso, tá? No Mac se usa o Xcode, no Windows vai ser o Visual Studio, acredito que é o 2008 para esse caso, e no Linux ele já vem com todas as ferramentas. Se você instalou o Toolchain, ele já vem com todas as ferramentas, não deve ser difícil para quem realmente usa Linux. Então vamos lá, se a ideia for fazer só uma maquininha com essa resolução pequena, etc e tal, com coisas simples, você não precisa recompilar. Ele tem uma função de zoom, como vocês podem ver aqui, eu vou até deixar essa assim para as futuras vezes que eu abrir, para vocês poderem ler melhor. Mas perde um pouco a resolução, quer dizer, não fica legal. Então eu quero isso aqui maior e uma máquina virtual diferente. O que é uma máquina virtual diferente? Eu vou estar explicando aí para vocês. Ele vai emular um outro processador. Nesse caso aqui ele está emulando o Mac de 128K, que foi o primeiro Mac que saiu em 84, o original. E a gente pode emular outros Macs aí, até o Mac 2, Mac Classic, Mac de 512, etc e tal. Versões mais novas de computador e de OS. Esse emulador vai da versão 097, que é a primeira, né, até 755. Acima da 755 você precisa usar um outro tipo de emulador que chama Chip Shaver. Tem vários aí, mas eu acho que o Chip Shaver é o mais adequado. Eu vou desligar isso aqui, que eu só deixei ligado para vocês verem. Vamos sair aqui. E aí eu vou abrir essa pastinha onde estão os meus Macs. Então a intenção para quem quer manter isso, ou só olhar por curiosidade vintage, quem passou por essa época pode ter aquela nostalgia, quem não viu pode ver. E as pessoas que quiserem manter, que é o meu caso aqui, eu vou manter essas 4 maquininhas que eu criei. Tem alguns aplicativos antigos, às vezes uns joguinhos que você queira jogar vintage, etc e tal, você pode jogar aqui dentro. Tá? Então eu tenho aqui 4 máquinas. O foco do nosso tutorial não vai ser essa aqui, essa G3, precisa do Chip Shaver. E Chip Shaver se escreve assim, ó, Chip Shaver, ok? Chip Shaver, é como se fosse ovelha, barbeador de ovelha, uma tradução literal aí. Um barbeador de ovelha. Então, usando o Chip Shaver, você pode emular a G3, as máquinas mais novas, e você pode emular até o OS 9. Tá? E acho que até um dos primeiros OS X que eram PPC. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiro nos requerimentos. Tá? Eu não vou ficar controlando aqui o tamanho, já vamos em 5 minutos. Requerimentos. A gente vai precisar, já deixei as páginas abertas, também já fiz o download. A gente vai precisar do binário e do source do programa, tá? Do Mini VMac. Então pega aqui o binário para a tua plataforma, o meu é Intel, né? E pega o source, mais aqui embaixo tem um link de source code. Pega isso aí. A gente vai precisar de um disk blanks. O que são esses disks blanks? São como se fossem disquetes, aqueles disquetes antigos de computador, só que são imagens vazias desses disquetes. É como se fosse um ISO para disquete vazio, vai. E ele tem vários tamanhos dentro desse zip, a gente vai estar precisando disso também, pega aí. Vamos precisar das ROMs. O que é uma ROM? É Read Only Memory. É como se fosse uma BIOS
do Macintosh, não é uma BIOS, mas pode ser uma boa analogia falar que é como se fosse uma BIOS ou um EFI de um computador antigo, um Mac antigo. É justamente o pedacinho de software que diz para o processador tudo que tem na placa-mãe, tudo que tem no sistema, para ele fazer com que o processador consiga não só se comunicar, como fazer essas outras coisas que estão na placa-mãe funcionar. Então é requerido. Okay? Então aqui tem um link zip, simplesmente pega esse arquivo. E aí a gente vai precisar de dois tipos de software para inserir nessas máquinas que a gente vai criar. Na verdade a gente vai criar uma máquina só que a gente vai precisar de dois. E eu vou explicar lá mais na frente quais são os dois. O porquê desses dois, né, na verdade. Então entra aqui na página, eu vou botar os links aí para download, entra na página do WinWord PC e pega a versão 5.1, essa última aqui. Você vai clicar aqui em sistemas operacionais. Na verdade eu não vou nem lá e já vou deixar o link aqui porque eu vou colocar o link direto para vocês. Então a versão 5 pega 5.1 e na versão 775 pega essa quinta versão aqui, ó, essa aqui. Essa última que está marcada aqui embaixo. Ok? Onde tem escrito 7.5.894 aqui, ó, essa aqui. Espera lá, vou tentar selecionar isso aqui. Essa versão aqui, a quinta. Pega essas duas, é pequenininho, 10 MB cada uma. Pego isso. A penúltima coisa que a gente vai precisar, ou antepenúltima talvez, é o HFS Disk Maker. O HFS Disk Maker é um programinha que a gente vai usar para colocar coisa dentro desse emulador, dessa máquina virtual, do disco da máquina virtual, uma vez que esteja instalado. Então pega isso aqui. E por final, eu não gosto do ícone final do programa. Quando esse mini VMac está compilado, etc., ele fica com um ícone meio feinho. Então eu vou pegar esse ícone aqui do Mac 2, já que a gente vai estar criando aí uma máquina Macintosh 2. Já está ali no desktop, eu não preciso salvar. Isso aqui eu posso fechar e essas duas abas eu vou deixar aberta aqui por hora para explicar para vocês umas coisas. Ok? Então tá aqui. A última coisa que a gente vai precisar, obviamente, é o compilador, né? No caso do Mac é o Xcode, tá? E no caso do Windows seria um Visual Basic, acho que 2008 seria mais apropriado, e do Linux, como eu falei, já vem com essas ferramentas necessárias. Basta você configurar, eu não fiz ainda, mas provavelmente deve ser configurar e dar um make, e aí já era. Ok, vamos abrir toda essa brincadeira aqui. E a gente já pode se desfazer dos zips, né? E dessa pasta também. Que ela tá vazia só para mim não esquecer. Então aí tá, acho que eu tenho tudo, só não tem as rooms aqui, porque eu já tinha downloadado essas rooms, só que eu movi ela para uma pasta aqui. Então eu vou só pegar elas aqui e vou copiar aqui para uma área de trabalho. Vai ser exatamente o que vocês vão ter se vocês pegarem aquele arquivo. Ok? Feito isso, deixa eu voltar aqui na página rapidinho para explicar uma coisa para vocês. Esses links vão estar todos aí na descrição. Essa página aqui, onde tem escrito 680x0 Macintosh, são as configurações, os specs de cada um desses Macs antigos. Ou seja, aqui você tem o modelo, o tamanho da ROM em kbytes, aí você tem o checksum da ROM, aí você tem aqui qual é o nome dela, se é suportado pelo mini VMac, ele ainda te dá essa opção que você pode emular essa máquina, qual é o tamanho da ROM que essa máquina suportava, qual é o processador, então são o sistema, qual é o sistema que funciona essa máquina. Então são informações que a gente vai estar usando aí na hora de construir a máquina. Vale lembrar que para esse programa, para esse emulador chamado Mini VMac, ele suporta somente dois tipos de CPU, a 68000 e a 68020, tá? A 30 não emula e nem a 40 emula. Você vai ver aqui que nesses modelos às vezes tem a 30, por exemplo. 68030 do Macintosh SE/30, desses modelos que estão aqui em cima. Então essa a gente não pode fazer, pelo menos não com o Mini VMac. Com o Chip Shaver poderia. Mas não é o foco hoje. O foco hoje é o Mini VMac, mais simples, mais fácil. E é o que roda os antigos, que é o tópico aí do nosso tutorial. Eu quero rodar as coisas bem antigas. Então tá aí, a máquina que a gente vai emular vai ser o Macintosh 2, como eu falei. Tá aqui ele, ó. Essa é a máquina que a gente vai emular.
Então você vê que tem um processador 68020, então ok, ele emula. Aí ele vai até o sistema 555, a gente vai instalar o 55. Se você quisesse ir até 555, ou 55, 755, você teria que pegar o update. Na verdade eu acho que ele não instala direto essa versão, então você instala 7.5 e depois pega o update para 7.5.5, e aí você consegue chegar nela. E aí te diz o nome da ROM, etc e tal, qual foi o ano que foi vendido, assim, começou em 87, foi até 90. Então tá aí. E eu vou deixar essa página aberta porque a gente vai estar olhando isso daí. E aqui as opções são as opções do compilador, que a gente vai usar as flags que a gente coloca na linha de compilação para ele fazer o programa que a gente quer, especificamente a máquina configurada da forma que a gente quer. E eu vou estar dando, assim, acho que é o mais importante do tutorial são justamente essas flags para vocês entenderem, e eu vou estar falando rapidinho aí sobre elas. Desculpa eu estar falando um pouco rápido assim, mas vocês veem que é muita informação para se falar em meia hora. Então eu vou tentar falar o possível, o máximo possível, e aí a gente vai ter que acelerar um pouco. Então vamos lá, como é que a gente compila isso? A gente baixou as coisas, obviamente a gente vai começar com o binário que a gente pegou lá do site, tá? A gente precisa dele, na verdade, para compilar isso aí. Ele é um requerimento. Ou pelo menos é mais fácil dessa forma. Deve haver alguma outra forma. Mas vamos lá, a gente vai precisar do binário disso daí. Obviamente esse programa não executa sem uma room. Quando a gente abre ele e não tem uma room no mesmo diretório, a room correta, ele reclama. Então ele falou que ele nem encontrou o arquivo vmac.room. Então a gente precisa da room. Vamos abrir a pasta de room, old rooms. E essas são old rooms daquele arquivo que eu mostrei para vocês agora, onde fazia o download. Tem um outro conjunto de rooms que chama-se New World Rooms. É só buscar no Google por New World Rooms. Essas rooms New World são as que vão ser usadas se você for usar o chip shaver 68030 ou 68040. São essas rooms mais novas, tá? E eu já vou passar aqui a dica caso vocês queiram fazer isso também. Vou entrar aqui na pasta de rooms, New Rooms. As que funcionam são essas aqui, ó, de 1.6, da 1.1 até 1.6. 2.5 para baixo, o emulador não reconhece essas rooms. Então se vocês quiserem usar o chip shaver, qualquer uma dessas aqui você poderia fazer a máquina, pelo menos da boot. Bem, de qualquer forma, vamos pegar a nossa room para isso aqui. Então o padrão, assim que você downloadeia o binário, o padrão é o Mac Plus. Então vamos buscar pela room do Plus. Eu vou pegar a versão 3, vou copiar para cá e vou colocar o nome que era o que ele estava reclamando que não achou, né? minivmac.room. Agora se eu iniciar essa máquina virtual, ela deve rodar. Aí tá, rodou, fez o barulho de estourar o speaker. Só que ela está pedindo um disco. Nessa época não existia HD, as máquinas rodavam via disco. Disquete. Você estava no sistema, se queria instalar alguma coisa, você tirava o disco do sistema, enfiava um disco do programa, instalava, tirava o disco do programa, enfiava o disco do sistema. Era bem prático. Então a gente precisa aqui o quê? Um disco de inicialização para fazer essa bagaça da boot. Então, e o que a gente vai estar usando é justamente a versão 5.1. É só para isso que essa versão está aqui, tá? Essa 7.5 daquele site não funciona no binário. E a gente vai estar recompilando. Então pega simplesmente o System Tools 1, joga lá para dentro, e aí pelo menos ele já deu boot. Se a tua intenção era só olhar essa janelinha microscópica aqui, o que tem aqui dentro, dar uma fuçada, você pode parar por aqui mesmo esse tutorial, porque você já obteve aí o objetivo da coisa, entendeu? Você pode até deixar esse System Tools 1 aqui mesmo, já que ele abriu o sistema, como disco de inicialização da máquina, e aí já era. Entendeu? Você já chegou no final do tutorial, mas não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, abrir o source do MiniVMac aqui dentro. Então vamos lá, pegar o source do MiniVMac, esse aqui. Aqui dentro dessa pasta que a gente extraiu tem dois arquivos, um TXT e um DSK, que é disk, né? Uma imagem de disco. Vamos pegar o DSK e arrastar lá. Aí sim, ele montou o disquinho aqui do source do MiniVMac dele mesmo, né? Por isso que ele precisa dele para executar ele, ele precisa do programa para você recompilar o programa, em outras palavras. Precisa do binário. Então aqui dentro do disquete só tem 6 arquivos. Vamos abrir esse primeiro aqui, que é o único que dá para abrir assim. É o único que interessa, na verdade, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é um editor de texto como outro qualquer. O que ele quer que você escreva? Ele quer que você escreva justamente aquelas flags de opções lá do site. Ok? Então vamos voltar lá.
e deixar essa janela aqui de lado. Então vamos bem rapidinho aqui, porque são muitas opções. Target. Target é o host. Qual é a tua máquina real mesmo, não essa máquina virtualzinha. Não esse emulador, a tua máquina real. No meu caso aqui é um MacBook Pro, então eu estou no MacBook Intel, é a primeira opção. -T, IMCH. Língua. Se você tivesse, por exemplo, no Windows 32 bits, era esse WX86, o Windows 64 é o WX64, e assim sucessivamente. Você pode escolher qual é a tua máquina atual, qual é o teu sistema atual ali, qual a arquitetura, né? Então tá aí. Selecionei o Target Language, o default já é em inglês, eu já vou deixar. Então, modelo, isso é importante, "-M" de modelo, né, como tá ali. E esses são os modelos que ele emula, 128, 512, Plus, SE, Classic, SE-FD HD e o 2. Então eu vou emular o 2. Na verdade, esse 2 aqui são dois Is maiúsculos, e tem que botar do jeito que tá ali. O modelo que eu quero é o Mac 2, né? Macintosh 2, dá o espaço aqui, Screen Size, eu não quero, uma das coisas que eu não gosto dessa pré-compilada é por causa do tamanho da tela, e o zoom, como eu falei, é mau. Apesar de eu vou deixar o zoom aí só para vocês verem melhor o que eu estou digitando. Okay? Vamos fazer assim, ó. Ou vamos deixar pequeno. Acho que dá para ler se vocês botarem em full screen. Vamos lá. Menos HRES de horizontal 960, menos VRES de vertical, eu vou botar 600. E o primeiro dígito aqui, o primeiro valor HRES, tem que ser múltiplo de 32, senão ele reclama. Então aí tá, Screen Depth, a quantidade de cores, menos Depth. Eu sei que o Mac 2 é colorido, então eu vou botar Depth 5 milhões de cores, tá? Alguns Macs mais antigos, como o primeiro Mac 128K, você não consegue colocar 5. Você pode até colocar, quando você der aqui a opção de Go para ele criar o projeto, ele reclama e não vai criar o projeto. Então, mas eu sei que essa máquina é colorida, então 5. Full Screen Mode, eu vou explicar rapidinho aqui o que é Full Screen Mode. Se você bota Full Screen 0, ele inicia em janela, não em Full Screen. Se você põe em Full Screen 1, ele inicia maximizado, assim. Ok? E aqui embaixo estão as opções de você fazer com que isso seja obrigatório. Por exemplo, se você põe Full Screen 1 e var Full Screen 1, quer dizer, ele sempre vai estar no modo, ele sempre vai rodar no modo Full Screen, você nunca vai poder sair dele, do modo Full Screen. E aí você pode combinar essas opções para você ver como é que você quer rodar o negócio aí. Na verdade, eu vou deixar padrão as duas, que é assim, começar em janela, mas se eu quiser ir para Full Screen, eu posso. Ok? Então tá aí, Magnify também eu já vou deixar o padrão, Sound, eu quero som, menos Sound 1. E aí eu vou ter que botar menos SSS, que é Sound Sample Size, o tamanho aí do buzz, quantidade de bits do som. E vai ser dessa máquina, eu acredito que seja 8, então a gente vai colocar 3 ali. Número de discos, obviamente uma máquina real, ela só tem um flop drive, ou 2, né, ou 3, ou 4 no máximo, vai. Se você era muito frenético com esse negócio de cópia de disco. Mas geralmente era 1 ou 2. O Mac em si só era 1. Então se eu botar Disk Drive 1, ele só aceita um disco por vez. Se você botar 2, você pode montar duas imagens dentro do emulador. E essas duas imagens, obviamente, uma delas tem que ser o sistema. Então você vai montar um disco adicional. E assim sucessivamente. Se eu botar 6, que é o padrão, ou não botar nada, eu posso carregar 6 imagens sem precisar desmontar alguma. Na sétima ele pede para mim desmontar uma, ou desmonta uma automático. Então vamos lá, menos drives, eu acho que 10 é um bom número, né? Mais do que suficiente. E aí tem umas opções aqui de checksum e Sony Tag, Sony Sum e Sony Tag, que é como se fosse um ScanDisk de imagem daquela época, tá? É uma paradinha que sempre faz um update no checksum da imagem e impede que outros programas não reconheçam mais a imagem. Uma checagem de disco, vai, para ser mais... E eu vou ligar isso, é Sony Sum1 e Sony -tag 1.
Essa opção de disk copy aqui, não vou usar. Command Ctrl Swap, é trocar o Command e o Ctrl. Se você está no Windows, você tem que colocar isso aqui, senão vai ser difícil aqui o uso com Command C, Command V. Então, se está no Windows ou no Linux ou em qualquer outra máquina que não seja Mac, você tem que usar essa opção. Caso você esteja no Mac, como eu estou no meu Mac, pode deixar normal. Aí você tem a opção de Alternate Keyboard Mode e de International Keyboard Fix. Isso daqui você precisa de uns key codes para você, layout de teclado. Se você, por exemplo, está com um teclado aí ABTN, provavelmente para esse teclado funcionar corretamente, você vai ter que ter o key code desse teclado. Só que como o meu padrão aqui, o S International, eu vou pular aqui. E não vou incluir isso aqui também no tutorial, porque senão vai se estender demais. Vamos lá, speed, menos speed, isso é interessante, eu vou botar A. Speed é a velocidade que essa maquininha vai se comportar. Se eu botar speed Z, que provavelmente deve ser de zzz, de dormir, ele vai ficar com a velocidade que a máquina real na época tinha. Então se aquele Mac demorava 20 segundos para dar o boot, essa maquininha virtual também vai. Se você botar A, ele usa todo o poder da sua CPU para rodar essa máquina virtual e ela inicia assim em menos de um segundo. Isso pode ser inconveniente depois se você quiser jogar algum jogo. Se o jogo não fosse mais um jogo mais refinado que tenha algum tipo de clock dentro do jogo que regule a velocidade do jogo, se o jogo fosse sempre dependente da velocidade da máquina, ele ia começar a ficar muito rápido. Imagina que você está jogando um jogo de tiro, só que a máquina não está com a velocidade do Mac antigo, ela está com a velocidade da minha máquina agora. Então os bonequinhos ou os asteroides iam cair freneticamente, você não ia jogar o jogo. Mas isso é uma coisa que dá para mudar depois. Aqui, ó. Tá entendendo? Essa máquina agora está rodando, por exemplo, em 8 vezes. Eu posso clicar aqui e botei em AL agora. Está AL Output aqui em cima, nessa linha aqui. Então, apesar do inicial, o valor inicial ser A gente pode mudar depois se for o caso. BG é interessante, menos BG. Background, se a máquina vai continuar rodando no background. Por exemplo, agora eu peguei o Chrome e ela está no background. Se o padrão é 0, agora ela está em pausa. Essa máquina está pausada. Se a gente estivesse jogando um jogo, o jogo ia entrar em pausa automático, o sistema inteiro, quer dizer, ela para se ela não for o programa ativo. Às vezes é chato isso, principalmente quando você estiver instalando coisa dentro da máquina do emulador. Então eu vou botar BG1, eu quero o BG ativo. Mesmo que eu saia do foco dela, a máquina vai continuar rodando. Ok? Vamos lá. Time accuracy é o clock, né? O clock da máquina. Se ele vai ser mais preciso ou menos preciso, é melhor deixar o default. Aqui isso aqui é importante, a CPU emulada, menos AM, menos CPU. É a 2. A CPU 1, que é a padrão, não precisa escrever nada, né? É a 68000. E a gente lembra que a gente olhou aqui, esse aqui é 020 do Mac 2 que a gente está emulando. Então a gente usa aqui a CPU 20. 2 no caso, né? A flag. Memória, você pode perceber aqui que os defaults são sempre os maiores, então eu vou deixar, a não ser que você queira menos memória do que o máximo que dá para pôr, aí sim você tem que escrever ali a memória. Essas opções aqui de Double Click Time, Create Blink Time, Menu Blinks, isso aqui tudo eu vou deixar padrão. Sound Volume, isso aqui é bom mudar, menos SVL. Quando eu iniciei esse programa ele fez aquele beep, o beep inicial bem alto. Por quê? Porque por padrão o 7 é o default aqui, tá? Então, se a gente colocar 4, não interessa o volume que eu set dentro da máquina virtual, dentro do emulador, na configuração do painel de controle do Mac, se eu botar máximo volume, quando eu der boot ele volta para esse padrão 4 e aquele beep inicial não fica tão inconveniente. Então tá aí, eu vou botar Sound Volume Level 4. Aí, o que mais aqui? Minimum Extensions, não precisa, Grab Full Prints, tudo isso que tiver alpha aqui na frente é para o Source Code Alpha, não precisa também. Ok, Local Talk eu não vou colocar, é uma emulação de network o Network Card da Apple daquela época.
E para fazer funcionar, você tem que dar uns sudos aqui em uns nodes de sistema. Quer dizer, um sudo chmod, né, mudar aí as flags. Quer dizer, tem que dar uma modificada no teu próprio OS. Eu não quero fazer isso para essa máquina. Se bem que as antigas as chip shaver aqui do G3, é facinho de configurar network. Se você quer ter uma máquina dessa com network, chip shaver eu acho que é a opção mais adequada. Dá para fazer também com essas mais antigas do Mini VMAC, mas eu não estou a fim de alterar os arquivos do meu sistema, e aí altera para cá, altera para lá, e depois esquece as flags dos arquivos vão ficar erradas. Quer dizer, eu não vou mexer nisso. Icon Master é o seguinte, esse programinha, ele inicia um disco, claro, eu tenho aqui, é isso aqui que a gente está rodando, né? Mas imagine que eu tivesse um disco aqui, um arquivo de disco, tá? Se eu botar o nome desse arquivo de disco, assim, .dsk, na verdade tem que ter um número aqui, disco1.dsk, e iniciar a maquininha virtual, ela carrega esse disco automático. A gente não precisa, como antes, pegar o arquivo e jogar para dentro do negócio, aí vai automático. Então, o que esse Icon Master faz? Ele trava o nome do arquivo. Ele pega esse arquivo de disco e faz um lock nele para impedir que outro programa consiga acessar e corrompa a imagem. Você pode ver aqui, por exemplo, que eu tenho 4 máquinas virtuais nesse mesmo diretório, essas 3 aqui em cima e essa aqui embaixo. Imagina que tem um mesmo disco aqui e eu inicio uma e depois inicio a outra. Elas vão dar um conflito aí, porque as duas vão tentar carregar a mesma imagem, pode corromper a imagem. E essa opção aqui de Icon Master faz isso, justamente isso, ele trava a imagem. Então, eu não vou botar essa opção. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar o projeto, né, para a gente compilar. E a gente faz isso com File, aqui, Go ou Command G. E aí tá, ele já está pedindo para mim salvar um tarball, salvar. E o uso dessa maquininha virtual terminou. Vamos sair daqui, e sair daqui, e desligar isso aqui. Isso aqui já é lixo, ok? Vamos lá. Isso aqui também a gente já não precisa mais. As old rooms a gente ainda vai usar. Esse é o nosso projeto de Xcode. Aqui está o sistema a ser instalado. Os blanks, HFS Disk, Icon. Isso aqui eu não mostrei onde que pega, mas se vocês procurarem na internet vocês podem pegar. Peguei 3 joguinhos só para a gente fazer um teste. Deixa aqui. Então vamos abrir o source aqui. E aqui está, é um projeto do Xcode, ou do Visual Basic, ou em Linux você vai ter que fuçar lá dentro. Vamos abrir ele. A gente só tem que mudar uma ou duas variáveis, pelo menos no Mac. E para quem está usando o Windows vai ter que aí saber usar o Visual Basic, mas bem simplinho de fazer. E aí tá, ele abriu aqui, já me deu um erro aqui, um One Target Missing Base SDK. O SDK que o programa criou ali é antigão, ele está tentando compilar contra um SDK 10.4 macOS. Tiger, isso é um OS de 2006, por aí. No meu caso, eu vou escolher só o meu aqui, ó, e essa é a única parte requerida para quem está no Mac, é a única parte requerida para compilar. Apesar de eu vou estar modificando aí uma segunda coisa. Feito isso, eu quero mudar o nome do arquivo que ele busca por disco padrão. O nome de arquivo de disco padrão, como a gente viu agora há pouco, é disk1 ou 2 ou 3 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7.dsk. Se tiver esse nome, ele dá um autoload nesse disco. Só que eu quero ter várias máquinas virtuais, como eu tenho aqui, ó. E eu não quero que dê conflito entre um disco de uma máquina e de outra. Na verdade eu estou cheio de discos aqui, é porque está escondido. Mas o disco dessa máquina chama Mac 128K, o disco dessa máquina chama Mac 512K, e assim sucessivamente, e eles carregam automático.
tá? Eu tirei essa nomenclatura de dentro do programa. Então é o que a gente vai fazer aqui. No caso é um Mac2, eu vou tá mudando o nome para Mac2. E o arquivo do source que você tem que mudar para isso acontecer, está dentro da pasta sources e chama-se myosglue.c.c. Vamos abrir ele aqui e procurar por dsk. E aí está a função que faz o autoload aqui da imagem, tá? Tem duas coisinhas que a gente precisa mudar, ou talvez uma. No meu caso vai ser duas. Aqui está o número disk, a interrogação quer dizer o que vai estar variando entre os discos, 1, 2, 3, 4, né? Ponto .dsk, eu vou querer escrever Mac2, só que disk tem 4 dígitos e Mac2 tem 5. Se você quisesse escrever Oi, teria 2. E é justamente esse número que você tem que colocar aqui embaixo, tá? Então, eu vou botar Mac2, e Mac2 são 5 caracteres. Eu vou colocar 5 aqui. Tinha 4, 5. Na verdade, isso aqui está dizendo para a função que ele vai buscar o sexto dígito, que ele começa a contar de 0. Então, 0, M, 1, 2, 3, 4, 5, né? E 6 é a interrogação. Só que como ele começa de 0, a gente vai botar, simplesmente escrever ali o número de caracteres que você digitou antes da interrogação para o disco. Feito isso, é salvar. Eu poderia fazer a mesma coisa com o room que ele vai procurar. Eu posso configurar também aqui, mudar rapidinho aqui o nome da room. Isso fica na pasta includes e o arquivo é cnfgrep.h. E aqui você já vê qual é o nome da room que ele vai estar buscando como padrão, que ele vai estar pedindo assim que ele inicia. Como o nome já é Mac2, eu não vou mudar, mas se fosse algum outro nome, a gente pode mudar aqui o nome da room também se quiser. Então eu vou vir em Product, Clean, vou dar uma limpada aqui em Build for Profiling. Então ele vai construir aí o negócio, vai cuspir aqui uns logzinhos de warning, mas vai dizer que foi succeeded, foi tudo legal. Vamos fechar o Xcode que a gente já não precisa mais. E se agora a gente entrar aqui na pastinha do source, que a gente descompactou, isso também aqui já é lixo, a gente vai ver que o binário está aqui dentro, tá? Vamos arrastar ele para fora. E a gente já não precisa mais desse projeto do Xcode também. Eu esqueci de mudar o nome dentro lá do Xcode, mas eu vou mudar aqui, Mac2. Então o nome do app é Mac2, o nome da room é Mac2 e o nome do disco é Mac2 e um número, porque a gente pode ter mais de um. Assim fica tudo com o mesmo nome. A gente vai precisar de uma room e a gente tinha emulado o Mac2, então eu vou buscar aqui nas rooms 2. Tem vários 2 e eu vou escolher esse aqui, esse terceiro, Mac2 FDHD e máquina 2x e 2cx. Vamos copiar ele aqui para fora e dar o nome lá que a gente sabe que é o nome, que é o room2.room. Aliás, mac2.room, desculpa. mac2.room. Então a gente já tem o binário, a room, tá? E aí a gente precisa do disco do sistema para rodar. Vamos já mudar o íconezinho? E aqui no Mac, eu podia também ter editado isso antes no Source, antes de compilar. Teria que criar aqui um ICNS, etc. e tal, mas eu acho muito mais simples a gente dar um information aqui, puxar a informação do programa e abrir o ícone no preview. Você seleciona o ícone, a imagem, né, na verdade, inteira, dá um Ctrl C, Command C no caso, né, desculpe, Command C, e aí você só vir aqui, clicar na imagenzinha que está aqui em cima e dar um V. Ele vai mudar o ícone do app para a imagem PNG que você tinha. Essa imagem já é lixo. Então tá ali meu Mac2, a room. Vamos iniciar ele. E aí você viu aqui que a resolução já é diferente. Vamos só dar uma olhada aqui na velocidade, tá all out, ok? E se a gente sai do foco aqui, você vê que a interrogação continua piscando lá dentro, ou seja, o background está ligado. E é isso que a gente queria. Vamos abrir o disco de instalação do 7.5, pegar o primeiro disco e jogar lá dentro. E aí tá
como é que diz? O começo da instalação do sistema 7.5 só continua. Você vai ver aqui que na janelinha de informação ele vai estar dando um erro aqui, dizendo que ele não pode instalar no disco chamado Install Disk One. Ou seja, ele quer instalar no próprio disco dele. Não vai funcionar, a gente tem que ter um disco adicional. E é aí que os blanks aqui vão entrar, tá? Esse ROMs aqui a gente também já não precisa mais. E aí que são os blanks vão entrar. 35 minutos, eu acho que dá para fechar em mais 10. Vamos pegar uma imagem aqui em M, né, para megabytes, e vamos pegar uma aí de, acho que 96 está muito mais do que o suficiente. O sistema inteiro deve ter 2 mega e tem 200 mil programas para chegar em 50 mega. 96 está aí. Mas mesmo assim, se vocês chegarem a um ponto que vocês encherem essa imagem, se vocês quiserem aumentar a imagem, é fácil, é só pegar uma imagem maior e copiar tudo que está dentro daquela sua imagem para outra, monta as duas aqui, né? Copia tudo de dentro de uma para outra, desliga a máquina, apaga a pequena, muda o nome da grande que você acabou de criar para aquele nome padrão lá, Mac2, 1.dsk, e pronto, aí você já está com uma máquina com um disco maior. Seria simples fazer um upgrade entre aspas. Fecha isso aqui. Então ele está pedindo um disco novo, né? A gente extraiu aqui. Cadê a extração? Ué, tinha extraído? Não. Vamos extrair um de 96 MB. Está lá o disco. O que a gente vai fazer? Eu tinha extraído, na verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente arrastar ele aqui para cima. Agora sim, o instalador já mudou o nome aqui embaixo, é um Tyro sem título, e está no Easy Install. Eu só vou botar aqui no Custom Install e vou marcar a bagaça toda. Vou botar System for this Mac, para esse Mac somente, ou seja, ele só vai instalar aí dentro coisa que funciona no Mac 2. Se eu colocasse aqui N, ele ia botar uma pancada de outras coisas para outros sistemas que não fosse Mac 2. Eu vou botar International Support, printing não, mas o resto todo sim. Apesar de eu não ter network, a gente não ter posto lá o Apple Talk, né? E vou dar install. E basicamente ele vai começar a pedir os discos aqui para mim, tá? Vou deixar essa pasta aberta. Ele vai pedir o disco, a gente colocou um de 7, ele vai pedir o 2, o 3 e assim sucessivamente. E eu vou fazer uma pausa aqui, eu só vou fazer o primeiro para vocês verem como é que a gente troca disco. E vou fazer uma pausa porque acho que não tem nada a ver gastar tempo aqui com essa instalação. Tá lá, pedindo o disco 2, era só um caso de selecionar o disco 2 e arrastar para cima, e a instalação continua, arrasta para cima o disco que ele estiver pedindo. Quando eu terminar, eu volto. Já está quase terminando, me pedindo já o disco 7, eu vou colocar aqui o disco 7. E o disco 1 de novo. E aí terminou a instalação, ele está só falando que é recomendável instalar o Quick Draw, que permite você colocar milhões de cores, mas não vai ser necessário para a gente por causa do emulador. E o PowerTalk, que é um programa provavelmente, eu não me lembro, mas provavelmente relacionado ao network. Tá? Continue. E aí, tá, terminou a instalação, vou dar Quit e Shutdown. Bem, terminou a nossa instalação, eu já não preciso mais dessa pasta aqui do 7.5, já instalei ele. Caso vocês queiram manter essas pastas que eu estou apagando, não tem problema, pode manter, eu só estou apagando para ficar mais limpo aqui o desktop e vocês entenderem o que está acontecendo. Os blanks também eu não vou estar precisando mais, tá? Aqui está o disco que a gente acabou de criar. O disco eu vou colocar o nome que a gente tinha colocado lá dentro do Xcode, né? Meu nome customizado. Mac 2, número 1, de disco 1. Eu posso ter Mac 2, 2, Mac 2, 3, ele recarrega todos esses que tiver essa mesma nomenclatura, Mac 2 e o número, automaticamente. Até 10 discos, que foi isso que a gente escolheu lá no setup das opções, dos flags do compilador. Então finalmente a gente ficou com isso aqui, que é mais ou menos o que a gente vai precisar. Vamos ver se vai iniciar mesmo esse disco, se a gente não fez nada de errado. Abrindo o aplicativo do sistema recém-instalado. E aí tá, o sistema já está carregando. Você viu que fez tudo muito rapidinho, geralmente demora se você botar a velocidade Z lá. Zzz.
Ele vem como Ontario, eu já vou mudar aqui, vou botar Mac OS 7, tá? Cores, não está em cores, vamos aqui no painel de controle, Monitors, e aí a gente tem a opção de Colors and Millions, e aí já ficou em cores, tá? Eu também não gosto desse background assim, com esse pattern aí, com esse padrão. A gente vem aqui em Desktop Patterns, e aí dá pra gente escolher um que seja branco, aí, assim acho que fica mais legal, ok? Tudo bem, acabou de instalar o sistema, vamos abrir aqui, abrir essa pasta aqui do HD do Mac, né? Como é que a gente podia estar instalando alguma coisa aqui? Como é que a gente vai instalar alguma coisa aqui? Vamos primeiramente, já para não criar zorra total aqui dentro, vamos criar uma pastinha que ele não vinha com essa pastinha originalmente, chamada Applications. E é aqui que eu vou botar minhas bagaças todas. Então tá aí o macOS 7 e o disco dele, né? Vamos, assim, se eu pegar aqui os jogos, esses são jogos, vamos extrair esses jogos. Tá? Ele vai criar aqui 3 jogos. Como é que eu jogo esse jogo aqui para dentro? Se eu arrastar não vai funcionar, ele pensa que isso aqui é um disco e já quer formatar esse disco, não é o que eu quero. Se eu clicar em Initialize eu vou destruir aquele arquivo. É aí que o nosso HFS Disk Maker entra. Existem outros programinhas que você pode botar informação tanto para dentro quanto para fora, mas são um pouco mais complicados e eu acho que o interessante é botar para dentro, não para fora. E para isso esse HFS Disk Maker aqui é profissional. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar todo o conteúdo que a gente quer jogar para dentro numa pasta. Ele tem que estar dentro de uma pasta, então eu vou colocar aqui, sei lá, Games Install. E vou jogar os jogos aqui dentro dessa pasta Games Install. Tá, essa aqui já não precisa mais. E aí a gente vai criar uma imagem disso aqui. Vamos abrir o HFS Disk Maker e ele, bem simplex, ele vai pedir qual é a pasta. Essa é a pasta. Não precisa entrar dentro da pasta, só selecionar ela, ok? Se entrar não funciona. Seleciona a pasta e dá Open. Imediatamente ele vai pedir para salvar um outro arquivo que é uma imagem de disco. Você dá Save, vai cuspir aqui uns logs. Quando o cuspe terminou, ó, appears to be ok. Aí você pode fechar isso e pode jogar a pasta de games de fora. Tá? E aí está a imagem. Basta arrastar a imagem para cá, ele carrega ali e a gente vê que tem exatamente as coisas que tinham naquela pasta. E como é que eu instalaria isso aqui? Eu abri aqui minha pastinha de Applications, okay? E arrasto para cá. Fácil assim. Copiando, eu posso fechar. Isso aqui já está dentro do meu Mac, aqui, Mac 2 disco 1. Isso aqui já Applications é dentro dele. A gente já pode ejetar aqui o Games Install. E aí tá, vamos supor que o setup tivesse terminado. Eu acho que esses jogos aqui, nenhum deles vão abrir pelo tchan do ícone aqui, entendeu? Na verdade isso daí são arquivos comprimidos. Ele está me pedindo para onde que eu vou descomprimir. Eu vou colocar essa pasta mesmo, vamos ver o que tem aí dentro. Olha lá. Eram arquivos comprimidos. A gente podia ter descomprimido fora, né? Já, eu acho que é ideal. Mas está aqui o Mario. Sim, você viu ali que o ícone mudou, né? Está aqui o Tetris e o Battle Tanks. Okay. Esses 3 aqui. Esse aqui é lixo. Vamos ver aqui, Special Empty Trash. Agora sim, estão os joguinhos aí. E é assim que você instalaria coisas na sua máquina virtual. Vamos abrir esse Mario My Dude aqui. Alguns jogos vai acontecer isso. Esse programa só funciona em 16 color mode, 4 bits, tá? Para continuar a gente tem que mudar o depth. Então você viria aqui no painel de controle e mudaria a cor, quantidade de cor, quer dizer, esse jogo não foi feito para cor. Cadê monitors? E só tem 2 opções, eu vou botar black and white, vai. Agora sim ele vai rodar.
Aí tá. Ups. Travou? Fechou? Tá rodando. New game. É bem provável que não funcione porque a gente não vai ter o mode correto, né? Era 16 e não duas cores. Obviamente travou a máquina virtual aqui, o emulador. Com certeza. Oh, não, na verdade não travou não. Mas está estranho isso aqui, né? Essas cores. E aí ele demorando para abrir, eu não vou ir além aqui desses jogos, senão a gente vai ficar um monte de tempo. Esse Tetris aqui é cola, vamos ver se funciona. Senão a gente vai ficar um montão de tempo só usando isso aqui, não é isso que vocês querem ver, né? Vocês querem saber dos truques. Monitors, colors, millions. E aí vamos rodar o Tetris e ver o que acontece. Aí tá, o Tetris roda de boa. Na verdade não roda também. Alguns jogos funcionam e outros não. Às vezes alguns são específicos para aquela máquina. Quer dizer, isso aqui foi só uma máquina de teste e eu não tinha nem executado esses programinhas aqui na verdade. Mas aí tá, gente, eu vou dar um shutdown. E se você, uma vez que você instale tudo e você saiba com certeza que você não vai querer mais criar imagem, isso aqui também já é lixo, né? Eu aconselho manter. E aqui está o setup, é isso aqui que a gente ficou no final e é o que a gente precisa para executar essa maquininha Mac 2, tá? E eu vou executar uma minha aqui, essa é uma igual a essa Mac 2 também que eu criei, só que ela já está cheia de coisa que eu já instalei, coisas que eu sei que funcionam. Como por exemplo, o primeiro Photoshop público que existiu, Photoshop 063, de 88, ou Excel 2.2, de 99, tá? 89, desculpa. Então basicamente é isso, bem simplinho. Se vocês forem fazer aí como é que diz? Se vocês forem fazer no Chip Shaver, as ideias são exatamente as mesmas, essa ideia de executável, de room, etc e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se tiver alguma dúvida, é só dropar aí, escrever aí embaixo a dúvida, eu vou tentar ajudar vocês. Ok? E a gente se vê aí na próxima. Beleza, galera? Até a próxima.